Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar esse vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do crime e do castigo. Existem pessoas que são completamente dominadas pelo pavor de ter que passar por regiões umbralinas ou por algum tipo de sofrimento decorrente da atitude que tomou durante a vida e cometeu um crime. Alguém matou alguém, alguém encaminhou-se pelo caminho do crime de diversas formas e depois que tomou conhecimento da doutrina espírita, passaram a ser pessoas apavoradas pelo medo do umbral. Muitas pessoas, quando cometem certos desatinos na vida, elas não têm nenhum conhecimento espiritual. Elas não sabem que vão sobreviver a este mundo, que vão voltar para o plano espiritual e, consequentemente, elas vão ter que responder, passar por alguma forma de resposta exatamente aos seus atos praticados aqui. Então aí existe a questão: toda pessoa que cometeu um crime obrigatoriamente terá que passar pela região umbralina? Terá que ficar ali durante anos e anos sofrendo, padecendo, sendo castigado por conta dos seus atos praticados? A resposta é não. Nem todos que cometeram crimes precisam necessariamente passar por regiões umbralinas. O nosso problema é relacionado à forma que lidamos com os nossos próprios atos praticados. A vida não é como é, a vida é como você a vê. O problema não é o problema é como você se relaciona com o problema. Todas as forças que compõem o universo, que estão dentro de nós, agem em nós através de nós. Sou eu que direciono com o meu comportamento a maneira como a lei de ação e reação vai existir na minha vida. Sou eu que determino qual a forma que as leis naturais irão interagir comigo enquanto espírito eterno e com minha consciência, e através exatamente da minha consciência é que as coisas irão acontecer, adaptadas ao meu padrão de consciência. Então imagine a situação: quando eu cometi um determinado erro, eu não sabia de nada, eu não conhecia o que eu conheço hoje, eu não tinha a experiência nem o conhecimento que eu tenho hoje. Consequentemente, eu teria que ser condenado pelas leis divinas por algo que eu não sabia que era um erro. Eu não tinha a exata extensão consciencial do que eu estava fazendo, a compreender o que eu realmente estava fazendo. Eu não sabia o que estava fazendo. Portanto, lá na frente eu tomo conhecimento do certo e do errado. Eu evoluo, eu melhoro, eu crio condições de entender melhor. E aí as leis naturais teriam que me condenar no futuro por uma atitude que eu fiz no passado, quando eu nem sabia que estava errando. E diante da perspectiva da justiça infinita, não é assim que funciona. Deus é bom, sábio e justo e permite que as leis naturais hajam em mim de acordo com a minha consciência de meus atos praticados, jamais pela cegueira da lei. A lei do plano espiritual ela não é cega, ela é adaptada à condição de conhecimento e consciência que cada ser conquistou na sua própria evolução. Um dia desses, um seguidor do canal perguntou se o erro praticado seria como uma pedra. Uma vez que você cometeu o erro, o crime, a pedra, você pega uma pedra enorme ou uma placa de chumbo extremamente pesada e coloca ali agregada ao seu perispírito. E quando você desencarna, você afunda para as regiões umbralinas. Não é assim que funciona. Primeiramente, não existe essa pedra e muito menos essa placa de chumbo. Na verdade, não são os meus atos que me pesam, são a forma como eu interajo com os meus próprios atos.
Por exemplo, eu posso analisar minhas quedas passadas como aquela pessoa que posso muito bem dizer: tudo isto que eu fiz, todos os meus erros são alicerces para que eu me impulsione para melhor, para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu me torne um ser melhor. Mas para isso eu não posso tornar a minha atitude um peso enorme, porque o peso não é do ato que eu pratiquei. O peso está relacionado aos sentimentos e às emoções degradadas que eu desenvolvo depois que eu pratico os atos. Por exemplo, o remorso mórbido. O remorso mórbido é aquele que é um remorso ruim, onde eu começo a pensar que minhas ações me tornaram um ser eternamente condenado. E ao agir desta maneira, eu crio o peso, eu pego os meus atos passados e eu transformo aqueles atos passados que poderiam ser apenas considerados como experiências necessárias ao meu progresso e que as consequências futuras dessas experiências vão me trazer a necessidade de reparar esses erros, mas reparar com amor. A natureza me dá a oportunidade de reparar com amor. Por exemplo, se eu matei uma pessoa numa vida passada, esta pessoa no futuro pode ser meu pai, pode ser meu filho, pode ser meu irmão, pode ser minha mãe. Isto é reparar com amor. Agora, eu posso querer agir de tal maneira que eu queira reparar isso somente com sofrimento. E aí eu entro no remorso mórbido e vou me condenando, me maltratando, porque eu não tenho a coragem de dizer para mim mesmo que eu sou responsável pelos meus atos, mas eu não aceito que os meus atos se tornem um entrave ao meu progresso. Foi isto que aconteceu com Saulo, o grande exemplo, o apóstolo dos gentios. Saulo era um criminoso. Ele matou um jovem chamado Estevão a pedradas por fanatismo. Estevão era um rapaz que fazia palestras em praças públicas, ensinando sobre os ensinamentos de Jesus logo depois que Jesus morreu na cruz. E Saulo era o príncipe dos sacerdotes, um jovem também, educado para dar continuidade aos ensinamentos do judaísmo antigo que estão relacionados exatamente ao Velho Testamento da Bíblia. E quando Saulo conheceu as ideias de Jesus, ele passou a pensar que aquelas ideias existiam para poder destruir a influência do Velho Testamento. E aquilo era inaceitável para o príncipe dos sacerdotes. Então ele, com o poder que detinha, ele julgou e condenou Estevão a morrer apedrejado. E cometeu o crime, ele estava lá, na hora da execução. Então, quando ele vai em busca da outra célula do cristianismo para poder novamente matar mais alguém, porque a intenção era destruir a célula cristã que estava iniciando ali, né, na cidade de Damasco, ele encontra com Jesus. E nesse momento ele cria uma transformação muito intensa. Ele não para lamentar, ele não para poder reclamar, ele não para poder chorar. Ele simplesmente pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali ele cria uma transformação. E é isto que nós devemos ser, pessoas capazes de nos transformar. Se você cometeu um crime, qualquer que ele seja, mas a partir do momento que você tomar consciência de seus atos praticados e ver que aquilo é um mau caminho, o que é que nós devemos fazer? Ficar chorando? Porque não tem como voltar no passado para poder consertar o que já fazemos. Mas tem como eu usar aquilo que eu fiz para poder criar uma força de progresso dentro da minha alma, me tornar um ser melhor a partir da tomada de conhecimento de que aquilo que eu fiz era extremamente errado, eu não deveria ter feito. Nisto eu crio a condição de, pelo amor, cobrir a multidão dos pecados. Eu vou me transformar, eu vou procurar tirar da minha vida o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a irresponsabilidade que me levou a cometer aqueles crimes. Eu vou pedir perdão à vítima ou às vítimas do meu crime praticado. Vou pedir que elas me perdoem, vou pedir que Deus me dê uma nova oportunidade, porque muitas vezes aquela pessoa que foi criminosamente abortada, ela pode voltar na nossa vida.
como um filho, como um sobrinho, como um neto, como alguém muito querido, ou ela pode inclusive estar num abrigo de crianças, que eu posso ir ali adotar aquela criança, que eu posso ir ali cobrir com amor, nem que seja aquela criança que eu faço por outra criança, não importa. Eu cuido, eu vou cuidar, eu vou dar amor para alguém, porque num momento infeliz da minha vida eu escolhi fazer a pior coisa. Se eu matei alguém, eu vou pedir para a providência divina colocar aquela pessoa na minha vida para que eu possa restituir a ela, para que eu possa amá-la, para que eu possa me adequar às leis naturais, para que aquela pessoa retorne para a minha vida. Ela virá na condição de meu pai numa outra vida, na condição de algum familiar muito querido, que eu vou ter a condição de restituir com amor aquilo que eu fiz no passado. É isso que a natureza prevê. Agora, eu posso também escolher que nada disso tenha validade, porque eu posso escolher me tornar uma pessoa atrasada, ruim, de maus pensamentos, uma pessoa convivendo com o remorso e a autopunição, deformando o meu perispírito, enlouquecendo, adoecendo o meu corpo, a minha alma, a minha mente, porque eu não tive sabedoria para poder escolher que, inclusive, os meus erros são molas que alavancam o meu progresso. E é nisto que eu preciso focar. Eu não preciso passar por regiões umbralinas, porque quem passa pelo umbral é porque retém na sua alma alguma força muito ruim que a encaminha a viver um tempo naquele lugar. Mas o que eu preciso é, pelo amor, cobrir a multidão dos meus pecados e não ficar sofrendo, porque este sofrimento terá muito pouca utilidade para mim. Porque depois que eu tiver sofrido muito no umbral, aonde isso vai me conduzir? À necessidade de buscar, pelo amor, restituir. Então aquele período do sofrimento é completamente desnecessário, porque lá na frente eu terei que unicamente usar o amor para cobrir a multidão dos pecados, porque para cada gesto impensado que eu cometo na vida, haverá a necessidade obrigatória de uma reparação. Esta reparação precisa ser através da minha escolha, da minha consciência que me perdoa, que pede perdão, que me coloque como um filho diante do Pai, pedindo a Ele me dê uma nova oportunidade. Mas não me jogue no inferno, porque para lá eu não quero ir. Eu não preciso ir para o inferno para poder corrigir os meus erros. Isto é criação mental, às vezes o desequilíbrio, às vezes a forma errada de entender me faz escolher coisas que eu não preciso fazer. Então, nesta vida, enquanto eu estou aqui, nesta existência, eu preciso já começar o meu processo de reparação, que passa pela necessidade de eu me perdoar, de eu pedir perdão, e principalmente que eu tenha forças para remover de meu coração, de minha mente, de meus pensamentos e de minhas emoções, os valores negativos da alma. Eu preciso aprender a remover o orgulho, a vaidade, aquela necessidade de punir os outros e me punir também, aquela necessidade de julgar e condenar os outros e me condenar também, porque isso tudo faz parte desse processo. A pessoa que tem dificuldade de se absolver, ela também tem necessidade de absolver os outros. Aquela pessoa que se condena, ela tem muita dificuldade de perdoar as outras pessoas. Quem não se perdoa, não perdoa os outros. Quando Jesus falou sobre o que precisa um homem fazer para poder ir para o reino dos céus, Jesus responde que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que nós podemos fazer isso? É através do amor às pessoas e o amor a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não posso amar a Deus. Se eu não amo as pessoas, eu não posso amar a Deus. Porque cada pessoa é uma forma de expressão de Deus. Porque Deus está no nosso DNA. Ele é a força motivadora de nossas vidas. E Ele está em cada pessoa à minha volta. Então eu preciso dedicar amor às pessoas. Mas existe uma parte deste princípio promulgado por Jesus que diz que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo.
Então, primeiramente, eu preciso dar amor a mim mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você só é capaz de dar aos outros aquilo que você dá a si mesmo. Se você só se dá condenação, você só se olha com um rigor que te condena, que te maltrata, o que de bom você tem para dar aos outros? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Isso que Jesus falou. Agora, se eu não amo a mim mesmo, se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho bondade, ternura e compaixão para comigo, como é que eu vou dar isso para os outros? Como é que eu vou ser uma pessoa com ternura, bondade e compaixão para com os outros se eu não sou capaz de fazer isso primeiramente comigo? Por isso, não importa que crime você tenha cometido, não tem importância. Seja qual for. Só de estarmos habitando um planeta de expiação e provas, como é o mundo que nós estamos habitando, isto já é para nós um atestado de maus antecedentes. Significa que todas as pessoas que estão nesse mundo, com raríssimas exceções, são espíritos criminosos. Nós cometemos em vidas passadas crimes terríveis, coisas terríveis. Passamos muitas vezes por regiões de sofrimentos, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas agora nós já sabemos. Já temos o poder de direcionar nossa vida e nosso destino para onde nós quisermos. Não preciso passar por umbrais. Não preciso reencarnar com deformações físicas e mentais. Eu não preciso disso. Eu posso trabalhar, eu posso servir, eu posso amparar, eu posso crescer espiritualmente, me tornar aquele ser de luz que Deus espera de mim, principalmente a partir do momento que eu encaro as trevas que existam dentro de mim, me conduzindo para um mundo da luz. A treva pode ser o impulsionador do espírito para descobrir a própria luz que ele carrega dentro de si. Depende única e exclusivamente de onde e como eu estou olhando, ou para onde eu estou olhando. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Obrigado por você estar aqui.